Amém, gente? Pode sentar. Deus abençoe a todos. O livro do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, o verso 19. Vocês conhecem, a gente lê, esquece, revê e o Senhor fala conosco. Diz assim o texto da palavra: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para onde você está aí, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor, tua palavra está posta sobre o altar, ó Deus, nesta noite. Fica conosco, orienta a nossa vida. Obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala comigo assim: não existe salvação depois da morte. Agora deixa eu esperar você gelar aí um pouquinho. Não existe salvação depois da morte. Fala para o irmão do seu lado, vai. Não existe salvação depois da morte. Agora pergunta para ele: você entendeu? Fala para ele, fala. Tá entendido então, nós três aqui? Eu, você e o Espírito Santo? Não existe salvação depois da morte. Irmãos, se não existe salvação depois da morte, o negócio é agora. A situação resolvida é agora, é em vida. Quando é que eu posso decidir pela minha vida? Com 10 anos? 12 anos? 13 anos? 40 anos? Ou com 100 anos? Irmãos, a hora de decidir a nossa salvação é a hora do nosso entendimento acerca das coisas de Deus. Por isso que o pastor batiza as crianças com 12 anos, porque já é um princípio de entendimento. E eu ainda só batizo crianças quando elas vêm pedir para mim. E eu pergunto: que idade você tem? Exatamente para que saiba, tenha ciência do que está falando. E outra coisa, ó, se uma criança morrer, irmão, igual essas crianças pequeninas que estão aqui, não se preocupe com ela, elas vão direto para o céu. Você acredita nisso? Amém, irmão? Agora, e você, vai encontrar ela lá? É isso. Você vai encontrar o seu filho no céu? Então a gente precisa ir para o mesmo lugar. A criança não sabe, a Bíblia fala assim, que a criança não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda. Então a hora que o seu filho começar a perceber qual é a mão esquerda ou a mão direita, ele já está numa outra fase da vida. Já um pouquinho entrou na fase da consciência. Então, gente, é sério isso aqui.
Aqui está uma parábola de Jesus, né, falando de um rico e de um pobre. Não, a questão aqui não é riqueza nem pobreza. A questão aqui é vida com Deus. Porque o cara é rico e não tem vida com Deus. E o cara é pobre e tem vida com Deus. Melhor para ele. Porque o cara está sofrendo aqui, tendo Deus. Você imagina ele sem Deus, sofrer aqui e sofrer num lugar de tormento, como diz a Bíblia. Agora escute o que eu vou dizer. O texto vai falar aqui que tem um Hades. Irmãos, o Hades é o lugar onde os mortos ficam, onde eles vão. Então é como eu dissesse aqui, ó. Desse lado aqui está Abraão e Lázaro. Abraão é o profeta. Está desse lado. O lugar dos mortos é aqui esse púlpito, tá bom? E desse lado aqui, só que mais baixo, está o rico. Mais baixo. Aí o rico está fazendo assim, ó, olhando para cima. Pai Abraão, manda o Lázaro molhar a minha língua, porque eu estou aqui num tormento. Gente, ele está falando aqui que ele está no meio da chama. Não dá para a gente desconfiar um pouquinho e ter temor? Ele está no meio da chama. Ele está no meio do fogo. Aí eu vou perguntar para você, que fogo é esse? Não seria, para não dizer taxativamente que seria o inferno, eu vou dizer assim, é um lugar de tormento. Entende, irmãos? É um lugar de tormento. E ele está ali, naquela região. Lázaro está numa região diferente. Então veja bem, há um contraste aqui que está estabelecido entre o rico e o Lázaro. O rico está coberto de púrpura. Fala comigo, coberto de púrpura. Olha a diferença. E o pobre está coberto de chagas. Vai vendo, há uma diferença. O rico está vivendo regaladamente, tem tudo. O pobre deseja alimentar-se das migalhas da porta do rico. O rico está vivendo na pompa. E o mendigo está vivendo com os cachorros. Eu vou frisar aqui, pobreza não é sinônimo de salvação. E muito menos riqueza, porque não é com dinheiro que se compra salvação. Amém, irmãos? Não é com dinheiro que se compra salvação. Na Idade Média, a igreja, o catolicismo, porque é a verdade, está falando a história, vendia umas madeiras assim, como se fosse, dizia que era um pedaço da cruz, e vendia indulgências. Isso está na história, até na escola estuda isso, tá? Não estou aqui falando de religião. Vendia um papelzinho assim, ó, compra a sua salvação, e as pessoas compravam. E sabe qual era o intento disso? É só estudar, eu não tenho receio para falar disso. Sabe qual era o intento disso? Construir as basílicas. Isso é verdade, eu não ia nem falar disso, que as pessoas vão falar que é religião, eu não estou falando disso. Então é assim, o que eu quero dizer é o seguinte: salvação não se compra. Por que não se compra, irmãos? Porque a salvação é de graça. Você não vai nem aplaudir Jesus aí? Salvação é de graça. É de graça para mim e para você, mas para Jesus custou sua vida e o seu sangue. Amém, irmão? Então é de graça porque eu não pago esse preço. Quem pagou foi Jesus. Então, como é de graça, não preciso comprar um papel de salvação para entrar no céu. Eu fico imaginando, irmãos, ó, fico imaginando o camarada comprar um papel de salvação e chegar no céu e falar assim, ó, vamos brincar, né? Que não é assim que funciona, né? São Pedro, aqui o meu ingresso. O que está escrito aí? Você pagou quanto para a sua salvação? Aí o São Pedro vai deixar entrar, irmão? Ô, gente, já é difícil acreditar na historinha historinha, mas com H, da baleia que engoliu o Jonas. Mas, cara, acreditar no que o Pedro vai deixar você passar porque você comprou a salvação é brincar com a cara de Jesus e com o sofrimento de Jesus, né? Não é consciência, irmão. Mas graças a Deus que isso ficou no passado. Aliás, ficou nos séculos passados. E hoje as pessoas estão entendendo quem é Jesus. Quem é Jesus, quem é Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Então, é importante a gente lembrar que a realidade da morte, né? Morreu o pobre que era mendigo, e morreu também o vaidoso e prepotente rico. Está dizendo aqui o verso 22, que os dois morreram. Então, gente,
Irmão, não tenha medo, mas fala comigo assim: eu vou morrer. Mas fala bem fúnebre assim, vai, fala aí. Pode falar: eu vou morrer. Se você não falar, você vai morrer também. Nós vamos morrer, irmão. Fazer o quê? Nós vamos morrer. Agora eu vou perguntar para você: você vai morrer pobre ou vai morrer rico? A pergunta melhor do que morrer pobre e morrer rico é agora: você vai morrer salvo? Você vai morrer salvo? Nós vamos morrer salvo? Então, irmãos, é lembrar assim, quando eu falei que nós vamos morrer, falando de maneira fúnebre, quando você nasceu, você já começa a morrer. Você começou a nascer, irmãos. Olha que bonitinho. Tá? Quantos anos ele tem? Tem um mês. Um mês, irmão. Já começou a morrer. Né? Daqui a pouquinho já tem 60. Daqui a pouquinho tem 70. Lembra de um filme uma vez que nós... Se vocês conhecem, eu não lembro o nome do filme, só lembrei agora. Que o velhinho ia ficando novo. Ele ia ficando novo, né? Irmãos, sabe a conclusão que eu cheguei naquele filme? Que é tão sem graça. Ele nasceu velho e foi ficando criança. Foi ficando criança, foi ficando assim. Sabe, ele foi ficando criança gagá. E aí os velhinhos vão ficando gagá. Então vê como que a vida é engraçada. E você vê, do jeito que Hollywood colocou a vida, nem graça tem. Mas do jeito que Deus colocou a vida, você vai nascer, mas você vai morrer. Aí tem graça, irmãos. Porque a gente vai crescendo. Sem essa de você falar assim: ah, se eu tivesse 18 anos com a cabeça que eu estou hoje. Cara, você vai fazer mais besteira ainda, porque daí você está mais inteligente. Imagina um cara com 12 anos com a cabeça de 60 anos. Vai fazer mais besteira ainda, porque é inteligente, mas está com inteligência e com idade pouca, né? Então, já começa a morrer. Quando a gente visita o cemitério, irmão, pastor, hoje eu vendo esse texto, falei assim: hoje eu vou chocar eles. Quando você visita o cemitério, sabe o que você vê lá? Você vê lá a fotografia de alguém e vai ver o número 1960. Estava velho já. Aí depois você anda mais um pouquinho, você vê lá: uau, tinha 18 anos. Aí você anda mais um pouquinho, quase tropeça. Não é nem um túmulo, é um pouquinho de terra. É um caixãozinho branco de uma criança. Estão lá, irmão, essa é a realidade. E a Bíblia, ela não é tenebrosa, ela é realista. Ela mostra a verdade nua e crua, para a gente achar o caminho, o propósito que Deus tem para a vida da gente. Então as crianças estão lá, os jovens estão lá no cemitério, lá no sentido de o corpo padeceu ali, e as crianças estão ali, irmãos. Tem crianças lá, como tem velhos aqui hoje, só não vou apontar eles, né? Como tem jovens aqui hoje, como tem bebês aqui hoje, do mesmo jeito. Então a vida vai nos ensinando. Ora nós estamos aqui, mas vai chegar uma hora que nós vamos estar lá, né? Então a morte vem para quantos, irmãos? Para todos. A morte vem para todos. O que eu quero dizer é que a morte vem para o rico e a morte vem para o pobre. Se fosse diferente, outro filme lembrado aqui que é importante porque vai gravando na mente da gente. Já viu falar dos Highlanders, né? O Highlander não morria. Ele se apaixonava, ele casava, a mulher morria de velhinha e ele vivia eternamente. Passava geração, ele estava num outro grupo de outra geração. Irmão, você já imaginou você viver 100 anos, a sua geração morreu todo mundo, aí você está sozinho, aí vem outra geração, você está lá com 30 anos ainda. Aí você namora, alguém que é namorador vai gostar disso, né? Casa, mas aí passa a geração, morre, vem mais outra geração. Não é sem graça, irmão? Mas sabe o que Deus fez? Ele disse: você vai nascer, você vai crescer e você vai morrer. Hoje as pessoas vivendo em média 70 anos, tem gente se suicidando.
Você imagina viver eternamente no sentido humano? Então é disso que eu estou falando. Morre pobre, morre rico. Morre a gente, morre todos. Morre ricos, morre pobres. Morre negros, morre brancos. Morre pequenos, morre velhos, morre crianças. Morre gente forte, morre gente fraca. Morre gente com saúde. Morre gente doente. Morre gente em casa, morre gente no hospital. E eu já até vi gente morrer na igreja. Morre, gente. As pessoas estão morrendo. E Hebreus 9:27 diz assim, que importa morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Olhe para mim. Não fique pensando que na outra vida você vai dar conta dessa, porque você não está dando conta nem dessa, quanto mais da outra. Você nem sabe o que ver. Por isso que a Bíblia é sábia. Hebreus 9:27. O ordenado está morrer uma vez. Depois de morrer uma vez, vem disso, depois vem o juízo, irmão. Tá bom? E Gênesis 3:19 diz assim: tu és pó, e ao pó você vai voltar. Ok? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4, melhor dizendo, 18:4, a última parte. A alma que pecar morrerá. Amém, irmão? Então, sem chance para nós nascemos no pecado, nós não precisamos nem pecar, já nascemos no pecado, certamente vai morrer, ok? Então, irmãos, o triste estado dos que morrem sem Jesus, esse que é o problema. A questão não é ter medo da morte, a questão não é morrer, a questão é morrer sem Jesus. Me ajuda a pregar aí, vai, fala para o irmão, e não morre sem Jesus, fala para ele. Não morre sem Jesus, você sabe por quê? Porque no versículo 24, o rico está dizendo assim: estou atormentado nessa chama. Quando ele estava vivo, ele não estava atormentado na chama, mas agora ele está morto lá na região do Hades, dos mortos, ele está atormentado na chama. Então a Bíblia é clara quando ela fala do sofrimento dos que partem para o além do túmulo, sem a graça e sem a salvação de Jesus. Eu, pastor Dejair, que dia que é hoje mesmo? Hoje é quarta-feira, dia 7, eu estou alertando você aí no mundo que está me olhando aí. Irmãos, hoje eu vi uma irmã, Anderson, que curtiu aí a Igreja do Leão, né? A nossa página. Não sei se a Rosana conheceu, lá em Portugal, ela morava na Alemanha. Nós lá de Portugal fomos para a Alemanha. A Rosana não foi comigo nessa viagem. Esqueci o nome dela agora, meu Deus. Ai, Jesus, queria lembrar. Fala alto, amor. A Fátima, a Fatinha. Obrigado, amor. A Fatinha era porque era portuguesa, chamava Fátima, chamava Fatinha. Ela morava na Alemanha. Nós fomos conhecer e fizemos um culto, um GPS, lá na casa dela. Pois ela não achou a gente, Rosana? Eu não sei onde ela está morando. Perguntei para ela: Fatinha, onde é que você está morando? E, irmãos, nós ficamos uma noite só na casa dela. E ela nos achou ali, né? Mas por que eu disse isso? Não sei, veio aqui no meu coração. É dizer que eu estou falando para o mundo, né? Estou falando para as pessoas. Não sei nem se ela está morando na Alemanha, mas enfim, nós estamos falando para o mundo, ó. A questão não é morrer. Porque parece que morrer é bom, porque tem pessoas que se suicidam. O problema é morrer sem Jesus. O problema é morrer sem Jesus. E quem está com Jesus não se mata, não. Porque sabe qual é o preço da salvação, da decisão pela sua própria vida. É Jesus que decide pela nossa existência, não é a gente. Então, irmãos, assim como existe um terrível e eterno sofrimento para os ímpios que rejeitam Cristo nessa vida, da mesma maneira há uma alegria eterna, plena para os salvos em Cristo que partem dessa vida com Jesus. O pastor está te dando esperança. Então segura no seu coração. Então a nossa responsabilidade, irmãos, a nossa responsabilidade espiritual aqui, perante os membros da nossa família, preste atenção, perante os membros da nossa família é agora. Por quê? Porque aqui no versículo 27, 28 vai dizer assim, ó: e disse ele: rogo-te, pois, ó pai Abraão,
que o mandes à casa de meu pai. Mande à casa de meu pai, são 2 versículos, né? Pois tenho 5 irmãos. Quantos irmãos eles tinham, irmãos? Quantos irmãos você tem aí? Fala para mim, todo mundo fala, eu tenho tantos irmãos, fala. Eu tenho 10. Comigo 11. Eu vou esperar morrer para falar de Jesus para eles? Quem tem 5 irmãos aí? Levanta a mão. Quem tem 5? Olha. 5 irmãos. Está aparecendo um cara aqui, ó. Mas você está com Jesus, né, irmão? Manda, pai Abraão, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Porque ele agora descobriu o lugar. Eu não quero isso para minha família. Então, irmãos, o texto está dizendo que a responsabilidade espiritual é nossa. Aí Abraão falou: sinto muito. Estou parafraseando. Sinto muito. Você está aí, não pode passar para cá. E ele está aí, não pode voltar para lá, para a terra. Então, não tem conversa, irmão. Tem que decidir aqui e agora, tete a tete com Jesus e a sua palavra. Irmãos, e o alvo do Senhor, eu vou caminhar para o final, é com a família. Amém? E Jesus não quer só salvar você não, Ele quer salvar a sua família. Eu vou repetir, Jesus não quer só salvar você, Ele quer salvar a sua família. Você é um para-raio de Deus, onde o raio cai e entra lá dentro da casa. E aí, a energia da presença de Deus passa para toda a família. Amém? Deixa eu te perguntar para você aqui, ó. Quantos estão aqui e membros da sua família estão em Jesus? Levanta a mão. Membros da minha família estão em Jesus. Na minha casa, irmãos, oh, glória a Deus por isso, pelas mãos levantadas de vocês. Na minha casa, foi vindo um a um assim para Jesus. Um a um. Foi uma coisa linda. Está faltando ainda, irmãos, né? Mas já passou de 5 que são salvos. Vocês conhecem alguns aqui. Então, a família de Noé, por exemplo. Quando o dilúvio ia acontecer, Jesus falou assim: Noé, está lá no texto, tá? Gênesis 7:1. Entra na arca, você e sua. Entra você e sua família, Noé. Entraram lá para dentro, começou a chover, não parou mais. 150 dias de chuva, ok, irmãos? A família de Zaqueu, irmãos. Zaqueu, aquele carinha baixinho que subiu na árvore. Jesus viu ele e falou: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou na sua casa. Então tá bom, Jesus, vamos lá correndo lá para casa. Quando chegou lá, Jesus falou assim para mim: hoje chegou salvação nessa casa. Começou com quem? Começou com um. Olha para mim, irmão. Põe a mão no seu peito assim. Começa comigo, Jesus. Amém, irmão? Começa comigo, Jesus. Irmãos, a família do carcereiro de Filipos, Atos 16:33. Onde é que estava o carcereiro? Carcereiro carcerando. Eu estava na prisão. Paulo e Silas não tinha nada a ver com peixe. Apanharam que nem uns cachorros e foram presos. Rapaz, por isso que eu pensei no Rafael outro dia. Eu falei: só falta o Rafael sofrer esse acidente, que é o membro da igreja, e ele lá no hospital ter que salvar pessoas. Jesus faz isso, viu, irmão? Jesus pode quebrar você para você ir para o hospital e você falar de Jesus para alguém lá, que a pessoa não vai dar ouvidos, mas vai dar ouvidos a você. Aí o carcereiro estava lá. O que acontece no texto? As prisões são abertas, né? Os presos, eles acham que vai fugir. Paulo aparece lá e fala assim: nós estamos aqui. Aí o carcereiro falou assim: ô Paulo, vamos lá para casa. Levou Paulo lá em casa. Irmãos, o que a Bíblia diz, você sabe. O carcereiro e toda aquela família foram batizados de madrugada. Responsabilidade, porque está andando aqui. O rico queria salvar a família quando estava no inferno do tormento, nas chamas. É tarde demais. Você acha que o Lázaro, que estava sendo lambido pelos cachorros, ia querer voltar, irmão? Ô, irmãos, eu amo a Rosana e eu sei que a Rosana me ama. Eu sei que ela dá a vida por mim, eu acho. E eu dou a minha vida por ela, eu tenho certeza.
Só que é o seguinte, a hora que eu passar dessa vida aqui e estiver lá com Jesus, eu não venho te buscar não, Rosana, você se vira aí. Entendeu, irmão? Que amor é esse? É o amor por Jesus é maior que tudo. Meu filho, a hora que você estiver no céu, eu já fico imaginando, gente, é sério, ó, essas coisas que o pastor fala assim, vocês pegam, que aí que é a verdade. Eu fico imaginando eu no arrebatamento. Eu não sei se eu vou morrer ou vou ser arrebatado, ok? Eu e você, né? Estou dizendo crente. Vai subindo, né? Vai subindo, aí a ficha cai. Estou sendo arrebatado. Né? Porque, ó, imagina, irmão, para você ser arrebatado, o corpo não tem que ficar leve. O corpo tem que ficar leve, senão não flutua. Para o corpo ficar leve, ele já tem que ser transformado, né? Glorificado, inclusive. Vai subindo. A hora que cair a ficha, irmão, a hora que cair a ficha, eu fico sentindo, quero que você sinta agora o que eu vou falar. Eu já fico sentindo a alegria, o gozo. Irmãos, a alegria em Deus das coisas espirituais, eu tenho certeza, é mais do que a palavra alegria. Eu penso que a palavra é realmente gozo, é além da alegria do natural. Você vai subindo, aí não tem, irmão. Aí você não quer saber de nada mais aqui da terra. Não tem mais choro, não tem mais lágrimas, não tem saudade. Ah, mas o meu bebê, meu netinho, meu não sei o quê. Ó, só de falar dos meus netinhos eu fico pensando assim, que dó, né? Mas meu filho, a hora que eu estiver subindo, você acha que eu vou lembrar de alguém para sofrer? Eu quero estar com Jesus. Por isso eu e você tenho que cuidar do meu netinho agora, cuidar do meu cachorrinho agora, cuidar do meu irmãozinho agora, falar de Jesus agora, entendeu, irmão? Levar um cafezinho na cama para o marido, levar a comidinha para a esposa lá enquanto está aqui. É sério que eu estou falando, irmãos. Exercitar isso, ainda que eu não faça. Eu estou dizendo assim, estou contando a história. Eu e a Rosana lá em casa, deixa eu falar, amor. De vez em quando a gente fala assim, amor, você sabia que eu te amo? Aí a Rosana fala, idem. E eu me lascando ali para falar que te amo. Não, ela fala assim, eu também te amo, amor. E a vida continua. Não precisa um jantar de namorado para dizer que eu te amo. Basta passar do banheiro para o quarto, do quarto para o banheiro, do quarto para a cozinha, e dizer assim, você sabia que eu te amo? Vamos ver, irmão, se isso funciona? Fala para a pessoa do lado aí, eu te amo. Vamos ver se aguenta. Olha. Laodicea, você está sozinha aí, mas eu te amo. Rapaz, olha lá. Olha o tamanho dele. Ô Gustavão, você me ama? Olha lá. Ele falou amém. Gustavão, eu te amo, meu querido. Entendeu, irmão? Você já imaginou a gente falar para um careca daquele tamanho, 2,5 metros? Eu te amo. Sabe quem fala isso? A Débora. Fala para ele, eu te amo. Então, gente, enquanto está aqui, ó, enquanto está no mover, enquanto está na mesma diretriz, o rico está dizendo assim, vai lá, Abraão, vai lá. Não. Olha para mim, porque eu parei aqui. Sabe o que o rico oferecia para sua família? O que você imagina que ele oferecia? Me ajuda a pregar. Eu vou ajudar você, quer ver? Churrasco. O que mais? Se fosse rico nos dias de hoje, cervejada, festa, viagens. O rico. Casa. Carro bom. Oh, meu irmão, mais velho, eu vou te dar um presente. Um carro que era bom. Mas agora
Não dá para dar um carro. Não dá para dar um churrasco, irmão. Eles precisam de salvação. Amém, irmãos? Gente, Deus. O lugar e a oportunidade da salvação é aqui e não no além, e não lá. 29. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Irmãos, como é que tem Moisés se Moisés não está aqui? Como é que eu e você não temos Moisés se Moisés não está aqui? Você já parou para pensar nisso? Você tem Moisés, irmão. Moisés está aqui, ó. Vocês têm os profetas. Os profetas estão aqui, irmãos. Amém? Tem os ensinos, tem a palavra. A palavra fala. Ela é viva, poderosa e eficaz. Então, o Lázaro, o rico, queria que Lázaro voltasse à terra para pregar o evangelho para a família dele, ó. Então o texto vai deixar bem claro aqui que Moisés e a lei e os profetas, assim como o evangelho, já estão aqui na terra. E os mortos, fala comigo, os mortos, de novo, os mortos não voltam, fala, para pregar. Só os vivos. Irmão, ó, os mortos não voltam para pregar. Nem Moisés volta para pregar. Nem os profetas voltam para pregar. Ué, pastor, você está te contradizendo? Eles não voltam para pregar. O que eles pregaram está aqui. Vocês têm Moisés e os profetas, mas eles estão aqui fisicamente? Como é que é isso? Vocês têm a palavra de Moisés, a palavra dos profetas e a palavra do hoje, do aqui, do agora, da quarta-feira, do dia 7, dessa noite, em nome de Jesus. Então fica claro, irmãos, olhando para o texto aqui, que a questão da salvação não é depois da morte. A questão da salvação não é depois da morte, é agora. Fica de pé comigo. Fala comigo assim, fecha os olhos, vai. Fecha os olhos, porque você está trazendo para o seu interior. Fala assim, é agora. É agora. Sobe o louvor. É agora. É agora. É agora, irmão. É quando, pastor? É agora. Mas pastor, e quando eu estiver lá na UTI e o pastor for lá orar comigo? Se der tempo, você tem chance. Mas é melhor agora, né? Enquanto tem saúde. É agora, irmão. Feche seus olhos.